Desde que me casei com André, sempre notei pequenas mudanças em minha rotina, mas nunca imaginei que fosse algo tão grave. No começo, ele se mostrava extremamente preocupado com minha saúde, checando horários e até reforçando meus exames médicos. No início, pensei que fosse cuidado genuíno, mas aos poucos percebi um padrão que me deixava inquieta. André começava a se irritar se eu esquecia alguma dose do meu remédio ou se mencionava algum sintoma diferente. "Você está exagerando, amor. Eu só quero o melhor para você", ele dizia, com aquele sorriso que escondia algo. No entanto, passei a sentir cansaço extremo, confusão mental e episódios de desorientação. Até tarefas simples pareciam impossíveis de completar. Logo percebi que meus frascos de remédio estavam vazios mais rápido do que o esperado. Inicialmente, achei que poderia ser eu que estava esquecendo as doses, mas a sensação de que algo estava errado só aumentava. Comecei a anotar horários, quantidades e pequenas alterações em meu corpo. Cada vez que André entrava na sala, sentia uma pontada de desconfiança, mas não conseguia provar nada. Numa tarde, enquanto tentava me organizar para ir a uma consulta, notei que meu remédio havia sumido do armário. Liguei para André, com a voz trêmula: "Amor, você viu meus comprimidos?" Ele respondeu calmamente, sem olhar para mim: "Acho que você tomou mais do que deveria, deve ter acabado." Mas seu olhar, rápido e fugidio, não me enganou. Comecei a me sentir presa dentro de casa. Cada decisão sobre minha saúde dependia dele. André controlava meus horários, minhas consultas e até minhas conversas com médicos. Quando tentei marcar uma consulta extra, ele disse que não era necessário e que eu estava imaginando coisas. Sentia-me impotente, presa, e cada dia parecia mais pesado. A situação piorou quando meu trabalho começou a perceber meu comportamento confuso. Esqueci compromissos, enviei relatórios incompletos e fui repreendida por algo que jamais teria acontecido antes. Senti vergonha e confusão, pensando que talvez estivesse ficando doente de outra forma. Mas dentro de mim, algo gritava que havia manipulação. Em uma das consultas, minha médica, doutora Renata, começou a notar mudanças em meu comportamento. Ela me perguntou diretamente sobre meus sintomas, horários de medicação e se alguém interferia no meu tratamento. Hesitei, mas a confiança que ela transmitia me fez abrir meu coração. Relatei a sensação de confusão, perda de doses e a maneira como André insistia em controlar meus remédios. "Doutora." Renata franziu o senho, sua expressão tornou-se séria. "Isso é grave. Precisamos investigar imediatamente", disse. Ela sugeriu que levássemos meus frascos para análise, monitorássemos meu consumo e, principalmente, registrássemos todas as interações com André relacionadas à medicação. Pela primeira vez, senti que havia alguém do meu lado, alguém que acreditava na minha palavra e na gravidade do que eu estava enfrentando. Nos dias seguintes, comecei a me sentir vigiada. André passou a monitorar meus passos de forma mais intensa, sempre perguntando onde eu ia, com quem falava e até sugerindo que eu esquecia as doses porque minha memória estava falhando. Mas eu havia criado um pequeno sistema de registro secreto. Anotava cada medicação, hora e quantidade, escondendo os papéis cuidadosamente no fundo da gaveta do escritório. Certa noite, senti uma fraqueza intensa. Tentei pegar meu remédio, mas ele havia sumido de novo. Meu coração disparou e percebi que precisava agir rápido. Doutora Renata havia me instruído a não confrontá-lo sozinha e a documentar tudo. A médica organizou uma consulta de emergência, onde poderíamos coletar provas e garantir minha segurança. Enquanto dirigia até a clínica, sentia uma mistura de medo e esperança. Medo de que André percebesse algo, mas esperança de que finalmente minha vida começasse a ser retomada. Cada quilômetro percorrido era um passo em direção à liberdade, ao menos parcial, e a possibilidade de ter minha saúde novamente sob meu controle. No consultório, doutora Renata começou a revisar todos os registros que eu havia escondido. Ela comparou datas, quantidades e horários, e sua expressão ficou cada vez mais séria. "Laura, isso não é apenas descuido. Alguém está interferindo de forma deliberada em sua medicação", disse, pausando para que eu assimilasse a gravidade da situação. "Quem poderia fazer isso?"
Perguntei, a voz embargada, o coração disparado. Ela segurou minha mão com firmeza e disse: alguém próximo. Precisamos ser cuidadosos, mas vou ajudá-la a descobrir a verdade e recuperar seu controle sobre sua saúde. A cada palavra, sentia uma mistura de alívio e ansiedade. Eu sabia que estava sendo manipulada, mas agora tinha provas e uma aliada. Doutora, Renata pediu que trouxéssemos frascos novos, que observássemos cada dose e mantivéssemos registros detalhados. Pela primeira vez, senti que o perigo era real, mas também que havia uma saída. No caminho de volta, meu coração disparava. André cumprimentou-me com seu sorriso falso, perguntando se estava tudo bem. Eu apenas acenei, guardando cada detalhe mentalmente. Sabia que ele não poderia perceber que eu estava registrando tudo e que, em breve, a verdade viria à tona. Aquele capítulo da minha vida, que parecia interminável, começava a se transformar. A suspeita inicial, a manipulação silenciosa e os episódios de confusão mental agora tinham um caminho claro: investigação, prova e libertação. E eu estava decidida a recuperar minha vida, minha saúde e minha autonomia, mesmo que isso significasse enfrentar meu próprio marido. Os dias seguintes foram um verdadeiro teste à minha paciência e coragem. Cada manhã começava com apreensão. Eu precisava tomar meu remédio, mas não sabia se ele estaria lá. André parecia cada vez mais atento às minhas ações, e percebia seu controle silencioso sobre cada detalhe da minha vida. No entanto, minha determinação estava mais forte do que o medo. Segui rigorosamente o plano da doutora Renata. Mantinha registros detalhados de cada comprimido, anotava horários, quantidades, e escondia tudo em lugares estratégicos que André jamais pensaria em procurar. Ele ainda fazia perguntas sutis, tentando entender o que eu estava fazendo, mas eu permanecia calma, respondendo de forma evasiva sem levantar suspeitas. Em uma das consultas, doutora Renata revisou cada anotação, comparando com os frascos de remédio que levávamos. Ela analisou datas, quantidades e pequenas alterações no comportamento, confirmando minhas suspeitas. Alguém interferia intencionalmente no meu tratamento. A médica olhou para mim com uma seriedade que me deu força. Laura, não é descuido. Alguém está controlando você deliberadamente. Precisamos agir com cautela, mas agora temos como provar, disse ela. A cada palavra, sentia uma mistura de alívio e medo. Alívio por finalmente ter alguém acreditando em mim, e medo do que André poderia fazer se percebesse que eu estava documentando tudo. Doutora Renata organizou então um plano estratégico. Teríamos vigilância sobre meus frascos, registros diários e uma observação indireta para flagrar qualquer manipulação. Durante aquela semana, cada movimento de André era observado com atenção. Ele começou a demonstrar sinais de impaciência, insistindo que eu tomasse as doses rapidamente, que eu não precisava de consultas extras e que estava exagerando nos sintomas. Mas eu permanecia firme, seguindo o plano da médica. Uma noite, enquanto André dormia, revisitei todos os registros e frascos e percebi padrões claros. Os horários em que ele aparecia, a frequência de desaparecimento dos comprimidos e até a forma como tentava controlar minha rotina. Consegui capturar provas suficientes para confrontá-lo, mas doutora Renata insistiu em cautela. Era preciso ter certeza de que tudo fosse documentado corretamente. Na manhã seguinte, André percebeu que eu estava mais organizada, mais alerta, e sua irritação começou a crescer. Ele perguntou, de forma ríspida: Laura, você está anotando tudo de novo? O que está tramando? Mantive a calma e respondi apenas: estou apenas cuidando da minha saúde, como qualquer pessoa faria. Seus olhos estreitaram, mas não disse mais nada. A tensão entre nós era palpável, mas eu sabia que estava no caminho certo. Com a ajuda da médica, conseguíamos controlar cada dose e registrar cada interação. A sensação de estar sendo vigiada e manipulada lentamente começou a se dissipar. Certo dia, doutora Renata solicitou que trouxéssemos frascos novos, lacrados, para observar se alguém interferia.
Eu sabia que André jamais imaginaria que eu seguiria cada passo da orientação médica, e essa vantagem estratégica era crucial. Enquanto aguardávamos a análise, cada dia parecia uma eternidade, mas minha confiança crescia. Finalmente, havia uma forma de provar a verdade. Durante uma visita de rotina, a médica começou a notar sinais que indicavam que André poderia ter acesso aos medicamentos de forma sorrateira. Doutora Renata então sugeriu um teste final, colocar um frasco monitorado, com substâncias seguras e rastreáveis, que mostrariam qualquer manipulação. O plano exigia paciência, mas a estratégia era perfeita. Nos dias seguintes, observei André agir de forma mais suspeita, aproximando-se do armário, olhando em volta, tentando entender meus registros. Cada gesto seu era cuidadosamente registrado. Pela primeira vez, senti que meu medo se transformava em controle. Eu estava prestes a ter provas concretas da manipulação e do abuso. Em um desses dias, ele me abordou com sua típica arrogância. Laura, você está exagerando tudo. Eu só me preocupo com você. Eu apenas sorri por dentro, sabendo que a prova estava quase pronta. Doutora Renata confirmou que o frasco monitorado havia sido manipulado, revelando o plano de André de esconder e sumir com meus remédios. Finalmente, tínhamos a prova concreta de anos de controle abusivo. O confronto final precisaria ser cuidadosamente planejado. Doutora Renata orientou que não fosse direto na acusação, mas que apresentássemos a evidência de forma a impedir qualquer reação agressiva de André. A estratégia era clara: provas, testemunho médico e registro meticuloso. A tensão aumentava a cada hora. Eu sentia o coração disparar a cada vez que André entrava na sala ou tentava controlar meu comportamento. Mas minha confiança crescia. Sabíamos que a vitória estava próxima. O próximo passo seria o confronto público, com segurança e a certeza de que a verdade finalmente viria à tona. Nos dias seguintes, cada detalhe era planejado. Horários de André, interações com frascos de remédio, consultas e visitas médicas. Doutora Renata cuidava de cada etapa com precisão, garantindo que nenhuma prova fosse perdida. A sensação de estar cercada pelo medo deu lugar à força de saber que eu não estava mais sozinha. Por fim, o dia do confronto chegou. Doutora Renata, eu e registros completos nos esperávamos no consultório. André apareceu, como sempre, com seu ar de superioridade, pronto para tentar intimidar. Mas cada movimento dele havia sido registrado, cada ação controladora, cada tentativa de manipulação estava documentada. Ele não percebeu, mas estava prestes a ser desmascarado. Doutora Renata então iniciou a explicação, mostrando provas, registros e o frasco monitorado. André, surpreso, tentou negar, mas cada argumento seu era imediatamente refutado pelos fatos. A tensão atingiu o auge, e eu finalmente me senti livre para respirar. O consultório estava silencioso, exceto pelo som da doutora Renata explicando cada detalhe do plano que André havia arquitetado. Eu sentia meu coração disparar, mas havia uma estranha sensação de alívio. Finalmente, cada dúvida, cada sensação de confusão e medo tinha um caminho claro. A verdade estava prestes a ser exposta. André estava à minha frente. Seu ar de arrogância e superioridade começava a se desfazer diante das provas. Cada frasco monitorado, cada registro que mantive escondido, cada análise feita pela médica confirmava o que eu suspeitava havia anos. Ele tentou interromper, mas doutora Renata falava com firmeza, apresentando os fatos de forma organizada e incontestável. Laura, veja aqui, disse a médica, mostrando os registros e o frasco manipulado. Cada manipulação foi documentada, e há provas de que seu marido interferiu deliberadamente em sua medicação. André ficou pálido. Sua boca se abriu, tentando dizer algo, mas não encontrou palavras. Eu olhei para ele com a mesma intensidade que sentia por anos, sem medo, apenas com a força da verdade que finalmente me protegia. Isso é impossível! Exclamou ele, mas sua voz estava falhando, sem convicção. Eu só queria te proteger. Senti uma mistura de raiva, alívio e incredulidade.
Como alguém podia se esconder atrás de um cuidado tão destrutivo e manipulador? Cada gesto dele, cada comentário sutil de controle, cada ausência suspeita de remédios agora tinha sentido. Doutora. Renata continuou, firme. Laura, você não está sozinha. Agora podemos tomar as medidas legais necessárias para garantir sua segurança e recuperar seu tratamento. A sensação de alívio começou a tomar conta de mim. Pela primeira vez em anos, eu sentia que meu corpo e minha mente pertenciam a mim novamente. André, percebendo que não havia escapatória, permaneceu em silêncio. Sua tentativa de controle havia sido neutralizada de forma definitiva. Nos dias seguintes, medidas legais foram tomadas. Doutora. Renata nos orientou a comunicar o ocorrido às autoridades competentes, garantindo que André não pudesse mais interferir em minha medicação. Além disso, ela ajudou a restaurar meu tratamento, ajustando dosagens e acompanhando cada passo do meu processo de recuperação. Durante esse período, senti o apoio da minha família e amigos crescer. Eles estavam surpresos com a gravidade da situação, mas se mostraram presentes, compreensivos e protetores. Pela primeira vez, senti que a verdade tinha força suficiente para me proteger de forma completa. O impacto psicológico de anos de manipulação não desapareceu imediatamente. Havia momentos em que me sentia vulnerável, lembrando das pequenas manipulações e do controle silencioso de André. Mas, com o tempo, minha confiança aumentava e a força para recuperar minha vida crescia. Em uma reunião final com doutora Renata, revisamos cada etapa do que havia acontecido. Ela me parabenizou pela coragem e pela persistência em documentar tudo. Sem a minha dedicação e registros detalhados, André provavelmente teria continuado seu controle por muito mais tempo. Laura, você não apenas salvou sua saúde, mas também protegeu sua autonomia e sua liberdade, disse doutora Renata, sorrindo com orgulho. As semanas seguintes foram de reconstrução. Retomei minha rotina, ajustei minha medicação corretamente e me reconectei com amigos e familiares. Cada passo era uma reafirmação de que meu corpo e minha mente eram meus, e que eu tinha o direito de viver sem medo ou manipulação. O encontro final com André foi marcado por formalidades legais. Ele tentou minimizar suas ações, alegando preocupação e cuidado, mas as provas eram irrefutáveis. Sua arrogância deu lugar à aceitação da derrota, e eu finalmente percebi que o poder dele sobre minha vida havia acabado. Senti uma onda de emoção ao perceber que havia vencido sem recorrer à violência ou à confrontação direta. A verdade, a paciência e a coragem haviam sido minhas maiores armas. André não poderia mais me controlar, e minha vida agora estava sob meu próprio comando. Nos meses seguintes, comecei a compartilhar minha história com pessoas próximas, alertando sobre os sinais de manipulação e abuso silencioso. Cada relato recebido fortalecia minha convicção. A conscientização poderia salvar outras pessoas, e minha experiência não seria em vão. A recuperação emocional avançava a passos firmes. Eu redescobria hobbies, retomava atividades sociais e cuidava da minha saúde com mais atenção do que nunca. Cada vitória, por menor que fosse, era uma lembrança de que eu havia superado anos de manipulação e medo. Doutora Renata continuou acompanhando meu tratamento, garantindo que não houvesse recaídas e que minha saúde permanecesse estável. A cada consulta, eu me sentia mais confiante, mais segura e mais livre. Finalmente, um dia, senti que podia olhar para o futuro sem sombra de medo. André havia perdido o poder de controlar minha vida, minha saúde e minhas decisões. Eu havia recuperado tudo que era meu, minha autonomia, minha dignidade e minha liberdade. Olhei para mim mesma no espelho e sorri. Cada cicatriz emocional era agora símbolo de superação. Cada registro secreto, cada passo planejado, cada consulta com doutora Renata havia valido a pena. Minha vida estava de volta às minhas mãos. E, naquele momento, compreendi que a verdadeira liberdade não vem apenas de estar fisicamente segura, mas de recuperar o controle sobre quem você é e sobre sua própria história. O passado de manipulação não poderia mais me definir. André, derrotado e exposto, não tinha mais influência sobre minha vida.
Eu podia respirar, tomar minhas decisões e cuidar da minha saúde sem medo. A sensação de vitória era indescritível, mas o sentimento mais forte era gratidão, por minha coragem, pela médica que me salvou e por ter finalmente reconquistado minha vida. O silêncio da casa agora era reconfortante. Eu podia ouvir meus próprios pensamentos, minhas escolhas, meu corpo respondendo corretamente à medicação. Cada dia era uma prova de que havia sobrevivido à manipulação e que estava pronta para viver plenamente. Minha história não terminava apenas com a exposição de André, mas com o renascimento da minha força, autonomia e confiança. Eu sabia que nada poderia me controlar novamente, e que minha saúde e minha vida eram inegociáveis. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros, você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!